Vamos falar com Deus? Pai querido, maravilhoso Deus, nós entramos na Tua presença em oração, Pai. E às vezes sentimos o peso, o cansaço, as dificuldades. Em alguns trechos da estrada, o cansaço parece ser maior. Às vezes achamos que não vamos nem conseguir. Mas faz parte do que o Senhor preparou para nós. E foi o Senhor mesmo quem disse: vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados. E é só a locomotiva, o que tem a vida, o que tem a força, o que tem a tração é que sente o cansaço. Quem está sendo puxado não sente. Mas quem está sendo puxado não tem vida própria, não tem a personalidade, não tem objetivos na vida. Não tem metas, não tem projetos. Então é preferível puxar, cansar, fadigar e contar com o Senhor, como na Tua palavra o Senhor promete. O Senhor promete aliviar em algum momento o fardo, aliviar a dor, remover do peito a angústia. E nós contamos com isso, Pai, contamos com o Senhor. Tem gente orando conosco agora que não conta com mais ninguém, já tentou consolo de outras formas, de outras maneiras. Já tentou auxílio, alívio. Ouviu muitos nãos. Não posso, não consigo te ajudar. E agora está orando, está pedindo ao Senhor socorro, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, pedindo que a Tua mão poderosa se estenda na direção dele. O Senhor, diferentemente do sacerdote, do pastor, do profeta, o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece a todos, é Deus de longe, de perto, é Deus dos impossíveis. Então visita essa mãe aflita, preocupada, que aumentou o seu remédio diário por causa das lutas, Pai. Aumentou a dose. Ela sente o cansaço da vida, a frustração, a humilhação, o abandono, o desprezo. É como se não valesse a pena viver, sabe, Senhor? E nem lutar. E ela pede: me ajuda, Pai, me ajuda com meu filho que bebe, que usa drogas, que está no crime, com a minha filha que se rebelou. Ela pede: me ajuda com meu marido que não para em casa, que é infiel. Me ajuda com o suprimento da casa, dos dependentes, dos filhos, que tem faltado muita coisa, o essencial tem faltado. Meu Pai, ajuda essa criatura, ajuda este homem que já foi em tantos lugares, tantas empresas, já mandou o currículo e parece que é ignorado, parece que não existe. Não tem nome, não tem a moral mais, não tem prazer na vida. As portas se fecharam, está impotente diante de tantas dificuldades, tantas lutas. A criatura que não consegue pagar as dívidas e que se multiplicam a cada dia. São problemas e mais problemas na justiça,
Toca agora, Pai. Pai, manifesta o teu poder, a tua grandeza. Eu oro também para que seja curada essa pessoa que passou a noite em claro, tomando sedativos. Essa criatura que tem uma inflamação, uma infecção que lhe incomoda e as bactérias resistem aos antibióticos. E os médicos já não sabem mais, já receitaram diferentes antibióticos. Está no último grau já, o mais potente não consegue combater as bactérias. E ele já não sabe mais o que fazer. Eu ordeno que morra agora as bactérias, que acabe essa infecção, essa inflamação, que desapareça o nódulo, as dores no corpo, coágulo no cérebro. Meu Deus, este sangue contaminado com ácido, com diabetes, com HIV, com vírus. Meu Pai, elimina este mal agora, essa doença de pele, este câncer. Esta mulher que tem um mioma, hemorragia. Eu ordeno que estanque a hemorragia agora, que essa criatura, ela vá ao banheiro, se limpar e perceba que já não tem mais essa situação. O homem impotente, o homem com uma hérnia, o homem que está com os ossos enfraquecidos, que não consegue trabalhar, os músculos, tem câimbras diárias. Meu Pai, a pessoa que está muito aflita, com depressão profunda, se tratando, cura, liberta, Pai. Eu oro pelos dizimistas, multiplica na vida dos dizimistas. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Eu oro pelos 7.000 que não se dobram, que o Senhor multiplique o número deles, que o Senhor os faça prosperar, multiplicar de maneira que possam testemunhar e glorificar o teu nome e aumentar o valor do empreendimento, do investimento, como muitos têm feito. Levanta homens e mulheres, socorre a tua obra, Pai. Usa essas pessoas, usa um grande exército para socorrer a tua obra nos próximos dias. Proteja a tua obra, seja com os nossos advogados, com aqueles que administram a obra, com os nossos funcionários, com todos, abençoe a todos. Dá condição à tua obra de cumprir os compromissos de final de ano com todos os trabalhadores dessa obra. Abençoa o teu povo, abençoa os menos favorecidos. Consagra esta água e quem beber receba vida. Usa as redes sociais. Meu Pai, multiplica também, para a glória do teu nome. Receba a sua cura agora, onde você estiver. Meu Deus, toca nas suas vistas, toca nas suas pernas. Meu Deus, toca no órgão danificado, infeccionado. Meu Deus, toca nos ossos e fortalece nas juntas, nos nervos. Abençoa todos que ligaram, os que estão ligando, os que vão ligar hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água abençoada. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, as ofertas de Davi e dos príncipes. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Olha só, por que a obra de Deus é grande? Por que nós servimos e trabalhamos num lugar extraordinariamente grande? Não é no sentido físico só, não. Nós aqui da Mundial temos o privilégio de trabalharmos num lugar grande, também físico. Não é verdade? Mas mesmo as igrejas fisicamente pequenas,
a obra de Deus é grande, ou seja, o propósito de Deus, o projeto de Deus. Quando o Davi fala, o palácio não é para homens e sim para Deus, trazendo para o espiritual, né, para o mundo espiritual, é o projeto de Deus que é grande. A obra de Deus é extraordinária, né? E o Josué acabou de falar que o que toca ele nessa obra é ver, materializar o que a Bíblia diz, o que está na Bíblia. É ver os milagres que foram realizados presencialmente, fisicamente falando, né, com o Senhor Jesus, e que são realizados hoje presencialmente, mas espiritualmente, porque Jesus hoje está em espírito conosco, né, representado pelo Espírito Santo. E a obra é grande, o palácio é grande. Davi se propõe a ofertar, a ajudar, por esse motivo, por essa razão. Porque o responsável do palácio, o filho Salomão, era moço, jovem, né, ainda, como diz, e o palácio não era para homens, mas para Deus, quer dizer, é grande. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda sorte de pedras preciosas e mármore. Rapaz, que palácio, que coisa. Eu acho que não existe uma obra dessa no mundo mais, né, bispo? Eu acho que não existe. Eu e o senhor já tivemos a oportunidade de visitar esses locais em Israel. Sim, senhor. Eu fico assim, onde eu comecei a falar de Jerusalém, eu senti uma emoção muito grande. Assim, alguma coisa, né, mexeu comigo. Porque é extraordinário. Eu tenho um desejo no coração de todos os nossos pastores e bispos pisarem a Terra Santa. Em breve vai cessar a guerra, esses daqui todos irão, se Deus quiser. Eu vou fazer um esforço tremendo para que não vá todo mundo de uma vez, né? Senão, sim, na verdade, mas caravanas, todos, né, vão pisar, vai ser assim. O senhor lembra aquele sonho de reunir todos Deus, numa única reunião e Deus realizou o sonho? Sabe, eu já pensou uma reunião com os bispos e pastores lá no Monte Carmelo? Ai, eu até arrepiei agora. Eu ia falar Monte Sinai, bispo, mas eu lembrei que eu fiz 60 anos. Monte das Oliveiras. Não, os Oliveiras é fácil. Mais fácil. O Carmelo também, né? É fácil, mas... O Carmelo. O Carmelo também é lindo demais, né? A cidade de Elat está lá, né? Lá embaixo. E tem a vista do mar, né? Exatamente. O servo olhava lá e via o servo do Elias, né? Exato. É lindo demais. Eu sabe que eu orei ali? Você acha que estava comigo, né? Eu fiz ali no Monte Carmelo e eu olhava lá para a banda do mar. Falei, meu Deus, eu não me senti o Elias, não, eu me senti o servo dele, entendeu? Já é muito, né? Poxa. Mas olhando assim, vendo o sinal do milagre vindo para nós, da solução para tudo. Entendeu? É isso mesmo. Vejo uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem, e este é o sinal de que a chuva vai descer, vai chover. Até que não está tão ruim, né, pai? Depois do trabalho, né, desses dias, né? Mas eu fiquei muito emocionado ontem, lembrando de Jerusalém. Estou orando para cessar a guerra, se Deus quiser. Vai cessar. E a gente poder voltar também a Israel. Mas olha que coisa interessante, nós visitamos esses lugares lindos. Eu consigo materializar na minha mente, na minha lembrança, tá? Eu consigo sentir isso quando eu estou lendo a Bíblia. Eu consigo localizar, eu conheço bem a geografia do Oriente Médio, tá? E aí quando eu estou lendo, eu falo assim, isso aqui tá... Eu consigo ver a imagem do lugar, entendeu como é que é? Então, porque eu já fui muitas vezes, né? Desde menino, você sabe disso,
Primeira vez foi em 89, 90, né? 1990. 89, 90, assim. E de lá pra cá já tem uns anos, né? Acho que tem alguns aqui que estavam nascendo na época, né? Não é isso? 89 eu nasci. É? Quando você nasceu, eu fui em Israel. Mas eu também era bem mais moço, rapaz. Eu bati o escanteio direitinho, corria o cabecear. Nunca cheguei a tempo, entendeu? Minha primeira vez foi em 99. 10 anos depois, né? Sim, senhor. 10 anos depois, é verdade, é. 99. Eu fui, assim, eu e a Bispa fomos nessa época, assim, 90, por aí. E a gente lê a palavra assim e sabe que é verídico, que é verdadeiro. Então, olha o que o Davi fala. Davi, ele fala que de tudo isso aí, quer dizer, que aquele palácio, aquele prédio, aquele edifício, teve esse material todo, né, pai? Ouro, prata, bronze, e pedra de ônix, e pedra de engaste, pedra de várias cores. Que coisa linda, que palácio. Não tem obra como essa, né? Acho que não tem, não. Eu estou arrepiado. Mármore, Né? Agora, Deus poderia... Quem criou essas coisas? Por exemplo, essas pedras preciosas, tá? Esses minérios e esses metais são tirados da terra, que Deus fez. Deus não poderia, Ele próprio, fazer o palácio, fazer a obra dele? A obra, o nome já diz, obra de Deus. Deus não quer fazer a obra dele. Deus quer que eu e você façamos a obra dele. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Uma vez, eu contactei um arquiteto que já era admirador da obra e falei, você vai fazer um prédio assim para a igreja. E ele ficou bem emocionado. Ele falou, apóstolo, que honra eu como arquiteto, engenheiro, fazer uma igreja. Tá? E ele ficou assim bem tocado. Aí eu fiquei pensando, né? Eu, sendo um homem, convidei alguém conhecedor do assunto para fazer uma igreja, ele ficou tocado, ficou emocionado. Deus convidou a gente para fazer a obra dele. Na verdade, nós somos arquitetos, engenheiros da obra de Deus. Deus nos chamou para fazer a obra dele. Agora, se essa execução ela é feita da maneira correta, isso aí cabe a nós, depende de nós. Da maneira que agrada a Deus. E quando alguém pega uma obra e faz e corresponde à expectativa do dono, ele entrega outras obras para ele, não é isso? Exatamente. E cada vez maiores e mais importantes. Ele cria um currículo, né? E como algumas empresas, algumas construtoras que a gente percebe que tem fácil acesso, assim, tem um mercado gigantesco, são solicitados, e eles nem se preocupam em dar orçamentos baixos para ganhar concorrência, já por causa da perfeição, do trabalho bem feito, né? Então a obra de Deus, Deus convida, Deus coloca homens para fazer a obra dele. E quando alguém disponibiliza um valor, como o seu Josué estava dizendo, ele fez oferta de 1.000, de 153, ele está com o mercado para inaugurar, né, pô? Sim, senhor. Essas pessoas que estão entregando o dízimo, a oferta, elas estão fazendo a obra de Deus. A obra de Deus. Isso é privilégio para nós. Nós que pregamos, que atendemos, que cuidamos, que jejuamos, que buscamos, que nos entregamos, nós estamos fazendo a obra de Deus. Então a obra de Deus, ela está pedindo socorro. A obra de Deus está pedindo socorro. Só que eu te pergunto, é a primeira vez? Esses memes e essas críticas e essas zombarias, esses escárnios que a gente vê na mídia,
principalmente na mídia social, contra a obra de Deus, que a igreja está desesperada, que o Valdemiro está isso, que a igreja está precisando. Isso aí faz parte, mas isso é antigo. Isso é antigo. Quando o Neemias ele foi fazer a obra de Deus, que era reconstruir a cidade santa, Jerusalém, também ele teve os zombadores, os perseguidores, né? O Tobias, o Sambalá, né? Alguns chegavam a dizer, você vai cair. Vai vir uma raposa e vai derrubar seu muro. Né? Quase que eu espirro no ar, mas segurei. Ainda bem que estava na leitura. Estava na leitura. Rapaz, tem que tirar o chapéu, agora foi benção. Coisa feia, mas isso é alergia à poeira, alguma coisa, né? O ar-condicionado. É o ar. Mas é o seguinte, quando o Neemias foi construir o muro, o Sambalá, Tobias também é lá? Tobias. Né? O que eles disseram mesmo? Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Peraí, ó. Uma raposa é um bicho pequeno, né? Uma raposa é um cachorro, né? Um muro que um cachorro consegue derrubar é muito mal feito. Né? Só que eles estavam enganados. Assim como se enganam também conosco. Nós não fazemos a obra de qualquer maneira. Então, essa obra ela é muito bem edificada. Pode passar raposa, pode passar elefante, pode passar o que quiser, tá? E não derruba. Eu estava lendo uma passagem essa madrugada, bispo, era umas 3 da madrugada, 3 e pouca. Eu estava lendo um salmo, acho que é o Salmo 57. O Davi estava orando muito triste, muito angustiado, muito preocupado. E ele falou assim, Senhor, a minha alma está no meio dos leões. Você tem isso aí, filho? Olha lá. Olha só. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Acha-se a minha alma entre leões. O Daniel, ele esteve entre os leões fisicamente falando. Então a gente pode imaginar você numa savana, numa selva africana, por exemplo, cercado de leões. Isso é uma ameaça terrível, uma ameaça física, né? É uma ameaça à sua integridade física. Ele consegue escapar? Não, claro que não. Mas ele falou no sentido espiritual, porque ele falou, a minha alma está no meio de leões. Né? Isso quer dizer o seguinte, figuradamente, não tinha saída para ele. Né? Uma pessoa junto de um leão, ela consegue escapar? Ela consegue vencer um leão? Não. E ali é plural. E se ela estiver cercada por leões? Mas ele escapou. Esse mesmo aqui, mas você sabe por quê ou não? Olha como o homem se aplicava na obra de Deus. Basicamente, isso é didático para nós bispos e pastores, a nossa integridade, a nossa segurança, os cuidados de Deus conosco depende do quanto amamos a obra dele, nos dedicamos, nos esforçamos e nos aplicamos na obra. Então Davi, ele tinha um carinho tão grande e ele escapou, ele venceu os leões. A minha alma está no meio de leões. Acha-se no meio de leões. Traduzindo, não tem saída para mim, Senhor. A minha angústia não tem fim, a minha tristeza não tem fim. Eu não tenho como resolver os meus problemas. É isso que ele estava dizendo. Eu estava lendo isso. É interessante que eu buscava o Salmo 56, aí errei e caí no 57, aí li. Então
Então a gente sente Deus cuidando da gente, a gente sente Deus respondendo e suprindo e fazendo. E nessa semana do socorro à obra, você vai ter o privilégio de socorrer a obra. O valor é Deus que vai colocar no seu coração. Se é 1.000, se é 10.000, se é R$100, se é 153, se é 50. Mas é de acordo com a sua condição. Tem gente de posse assistindo agora mesmo. Nas redes sociais, na televisão, no rádio. Tem gente, tem fazendeiro, tem empresário. Um deles que nós falamos aqui é fazendeiro. Tem empresários, né? O outro é empresário. Tem gente que vai ajudar com um valor mais elevado. Tipo o Davi falou, eu vou dar ouro, prata, e ele falou, ainda porque amo a casa do meu Deus. Tem um versículo desse aí, ó. O ouro e a prata particulares que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto eu preparei para o santuário. Aí começa, rapaz, 3.000 talentos de ouro é muita coisa. Busca lá para você ver o ensinamento sobre isso, enfim, a explicação. É muito forte. E ali fala o ouro de Ofir, que era um ouro preciosíssimo. É o ouro 1000, né? É o ouro 1000. É o chamado ouro 1000, ouro puro. É o ouro que você derrete, não tem impureza, não tem sujeira. Não, é o ouro puro. Para Deus tem que ser assim, né? O Davi não seria louco de... Você viu que ele falou na compra do terreno lá do Araúna? Ele falou, não, o Araúna, o fazendeiro, falou, eu vou te dar o terreno. Ele falou, não, eu não vou fazer para Deus o que não me custe nada. Tem que custar, tem que ter um grau de sacrifício, né? Sabe o que Davi... Traga para mim aqui, por favor. Ele quer dizer o seguinte, que a oferta, né? A oferta, e até o dízimo, que às vezes a pessoa, ela separa o dízimo é um pouco alto, e ela tem algumas pendências, algumas coisas para pagar, só que ela não pode tocar no dízimo. Então isso requer um certo sacrifício, tá? Para entrega. A oferta, ela requer isso também. É fácil você pegar o que não serve para você, o que está sobrando e dar. Tem que ter um grau de sacrifício. A mesma coisa é fazer a obra na igreja, tá? Às vezes o bispo, o pastor, ele não quer ter tristezas, ele não quer ter frustração, ele não quer ter decepção, mas ele vai ter, não tem jeito. A obra que você faz é preciosa. Em algum momento você vai se aborrecer. Sua carne vai se aborrecer. Você tem que saber administrar isso, senão você vai se perder no caminho. Você vai perder o seu ministério, você vai perder a graça de Deus, você vai perder o chamado de Deus. Você não é autossuficiente, como eu também não sou. Então você tem que saber entender que eu e você carecemos disso, né, de disciplina, né? O fazer a obra de Deus requer uma renúncia, uma entrega. É o morrer. Se você quer estar sempre por cima da carne seca, você não serve para fazer a obra, não. Você tem que entender o momento que Deus está te lapidando, que Deus está te fortalecendo, que Deus está te abençoando. Senão você não é servo. Você vai comprometer o seu futuro na obra de Deus. Você vai comprometer. Eu já passei por quantas tristezas na minha vida, e frustrações, decepções e maus tratos, né? Quantas vezes? Imagina eu sair do culto e parar num fórum por uma coisa que eu não fiz, tá? Só porque não gostam da obra, não gostam de mim ou do meu jeito, né? Só porque eu não consigo satisfazer a todos os políticos, as autoridades políticas. Eu também não estou buscando isso. Não. Se tem uma coisa que eu não me preocupo é botar tapete para comedor de angu com taioba. Eu não. Se eu puder agradar, é bom agradar. Mas se isso for trazer danos, for nocivo à minha aliança com Deus, eu prefiro te desagradar, meu filho. Pode ter certeza. Pode ser, isso é com a esposa, é com filhas, é com netos, é com funcionários, é com bispos, tá? Eu aprendi com
os primeiros apóstolos. Um deles disse: mais importa agradar a Deus do que aos homens. E estava preso, parece, não dava para ser preso. Foi o Pedro que falou isso aí? Acho que foi, né? Não precisa mostrar não, filho. Eu estou só perguntando se foi o Pedro, não foi? Pedro era meu valentão também, né? Mas aí, basicamente, é isso. A gente tem que aprender. Sabe o que eu acho interessante? É um bispo ficar insatisfeito porque é transferido de um estado, ou de uma igreja, de uma região, né? E essa semana eu preguei uma palavra que diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos. Talvez o sujeito não consiga a interpretação, entender o significado da palavra. O que é reconhecer Deus em todos os caminhos? Em alguns trechos do caminho você vai estar muito alegre, muito satisfeito, sobrando. Em outros você vai estar contrariado. Mas se você não reconhece que naquele caminho, naquele momento seu, Deus preparou, Deus é quem está te abençoando, te lapidando, te disciplinando, te fortalecendo, você vai se perder. Você vai se perder. Reconhecer Deus, fé para curar doente é fácil. Para profetizar, eu profetizei o homem tinha uma fazenda, eu profetizei outra e já tem outra. Isso aí é fácil. Agora, a fé para reconhecer Deus no momento em que você perde, aí, meu irmão, essa é a verdadeira fé. Essa é a fé que vai te abençoar lá na frente. Aí eu quero ver. Você quer fé para quê? Para sobrar? Fé para recolher 12 cestos de pães? Isso é maravilhoso. Eu quero ver fé para entregar o lanche nas mãos do multiplicador. Isso eu quero ver. Você entendeu? Eu quero ver fé para entregar o seu lanchinho, os seus 5 pãezinhos, os 2 peixinhos. Toma, Senhor. Se você levou para o seu sustento. Agora, depois que os cestos estão cheios, é fácil. Recolha. Epa, deixa que eu pego o cesto aqui. Aí é fácil. Então isso é complicado, isso aí. E assim é o povo de Deus. Agora eu quero ver, é nesse momento que eu quero ver se você ama a obra de Deus. Davi disse: ainda porque ama a casa do meu Deus, a obra do meu Deus. Ainda porque ama a casa do meu Deus, a obra de Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. Que coisa extraordinária. Como o texto é longo, eu queria ler para você agora o versículo 10. Por que o Davi fez tudo isso, né? Qual era a visão de Davi em relação a Deus? Como é que Davi olhava para Deus, né? Como é que Davi via Deus? Olha lá no versículo 10 que diz a palavra. Isso é uma oração dele, pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és. Isso depois de ter conseguido alcançar os objetivos, de entregar as ofertas, os recursos, a obra. Depois de ver a obra prosperando, saudando seus compromissos. Depois de ver a obra alegre, né? Abençoada. Olha o que Davi disse. Pelo que Davi louvou o Senhor perante toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Olha só, quando uma pessoa, ela seja bispo, pastor, pastora, missionário, seja quem for, obreiro, frequentador, praticante da fé, ele reconhece que tudo é de Deus, ele não tem dificuldade para dar uma oferta de sacrifício, para devolver o dízimo. Esses tais que falam mal da obra, eles tocam sempre na oferta. Sempre na oferta. Por quê? Porque eles são avarentos e Deus não vale nada para eles. A obra de Deus não vale nada para eles. Eles pensam no dinheiro. Só que eles não têm nada também, não. Eles nunca têm nada. Eles vão de mal a pior. Eles vão enganando e sendo enganados, a palavra.
Eles vão enganando e sendo enganados. Eles ficam criticando o povo da oferta. Aliás, se eu fosse o diabo, eu ia trabalhar em cima disso também. Isso é uma estratégia de Satanás. O diabo trabalha em cima disso aí exatamente para impedir que as pessoas sejam abençoadas. Qual é o caminho para uma pessoa prosperar na vida, ser abençoada? É disponibilizando recursos, é dando oferta, é sendo dizimista fiel, né? O que a Bíblia diz? Aquele que dá liberalmente, a ele se acrescenta mais e mais. Está em Provérbios, né, filho? Capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. Você consegue mostrar, não? Olha lá. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ele há em pura perda. Quer dizer, se eu dou liberalmente para a obra de Deus, para ajudar as pessoas, ao invés de faltar, se eu tiro do meu para dar, ao invés de faltar, acrescenta mais e mais, aumenta. Tá? Então é isso, basicamente é isso. Em apóstolo, quando ele fala ali, quando retém mais, o que é justo, ou seja, o dízimo e a oferta, quando a pessoa retém, pensa que ela vai melhorar, vai ser em pura perda. Porque vai escorrer entre os dedos, né? Não vai adiantar nada. Esses que falam mal da obra, eles só batem nessa ponta. Exatamente. Eles só batem nisso aí. Por que eles não vêm investigar a obra? Eles não vêm, são os covardes. São os avarentos. Só que não atrapalha, não. Não atrapalha. Só atrapalha quem é fraco. Quem é fraco não tem que dar oferta mesmo, não. Quem tem a mente fraca não tem que dar nada mesmo, não. É só quem acredita mesmo na resposta. Porque esse vai receber de Deus. Olha o Davi, né? Ele disse: o ouro e a prata particulares que tenho eu dou para casa do meu Deus. Agora, por quê? Olha a visão dele na oração. Põe lá no versículo 10, filho. Já estamos no 13, né? É isso? Não, no 11, né? Olha lá. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Se tudo que existe no céu e na terra é de Deus, eu estou dando o que para Deus? Eu estou dando o quê? Se tudo que existe é dele, o que eu estou dando? Tudo pertence a Deus. A pessoa que tem essa visão, ela prospera muito na vida, muito. Muito. Ela prospera muito. E continua, por favor, filha. Olha só. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão está a força e o poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Tá? E é interessante que, ao invés de te vangloriar porque deu uma oferta, né? Ele louva a Deus e fala, no versículo 14, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? O ouro, a prata, as pedras preciosas. Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Ou seja, qualquer coisa que eu entrego para Deus, tem gente que fica com o coração, fica com remorso, né? Eu dei essa oferta tão grande, eu podia ter feito isso. Tudo que eu ofereço para Deus veio dele. Se eu tenho saúde para fazer a obra, é porque Deus me deu. Se eu tenho inspiração para ensinar, para pregar, se eu tenho unção para profetizar o milagre, é porque Deus me deu. É dele. Tudo é dele. O que nós fazemos parte de um projeto porque somos privilegiados. Tem muita gente fora do projeto, é porque não tem o privilégio que nós temos. É honroso, é extraordinário, é grande, é privilégio fazer parte da obra de Deus.